Na votação de ontem, dois fatos chamaram a atenção. O primeiro é que o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, colocou o tema em votação apenas 2 dias depois das eleições, na primeira sessão depois da votação. Além disso, ele forçou bastante, apressou a votação. Qual será a explicação para isso? Eu pergunto ao líder do PT no Senado, o senador Humberto Costa, qual é a explicação que o senhor enxerga para isso? Bem, boa noite. Eu quero resistir a acreditar na ideia, como muitos colocaram, de que seria uma espécie de retaliação do presidente da Câmara por não ter tido o apoio do PT na disputa no Rio Grande do Norte. Eu acho que isso seria um ato de pequenez política, né? E se isso for verdade, acho que o povo do Rio Grande do Norte fez muito bem em não elegê-lo governador. Mas eu creio que não deve ter sido isso, devem ser outras razões. No Senado, a proposta tem chances de aprovação? Veja, nós vamos travar esse debate no Senado procurando mostrar aos senadores que não há nenhum tipo de agressão à independência e autonomia do Poder Legislativo, esse decreto. Porque ele tão somente sistematiza o funcionamento de vários instrumentos de participação popular que já existem. Os conselhos, eles são extremamente antigos. O próprio Conselho Nacional de Saúde teve um papel importante na definição da política contra a AIDS, na definição da criação do SAMU, da farmácia popular. Então, eles já existem. Os conselhos tutelares estão aí, o Conselho Nacional de Educação, a conferência, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 1986, foi o espaço onde se gerou a criação do SUS. Então, não há nada que atinja a autonomia e a independência do Poder Legislativo. Eu quero registrar que o Repórter Brasil convidou 7 senadores de partidos de oposição para participar do debate aqui com o senador Humberto Costa. Infelizmente, nenhum deles pôde comparecer. Senador, há quem diga que seria uma espécie de bolivarianismo, uma referência ao que acontece, por exemplo, na Venezuela. Como é que o senhor responde a essa? Eu respondo pela mesma linha que falei anteriormente. Todos esses instrumentos já existem. O Congresso Nacional, por exemplo, tem ouvidoria. Nós temos as consultas que são feitas ou pela internet ou que são feitas de maneira presencial para tratar de determinados temas. Isso é muito comum nas agências de regulação. Nós temos várias formas de participação da sociedade que são consagradas já e que nesse decreto tão somente elas passam a formar um sistema, passam a ter uma regulamentação semelhante. E eu acredito que com esses esclarecimentos e também com a participação da sociedade, é importante que aqueles integrantes desses conselhos, dessas estruturas, desenvolvam conosco um trabalho de esclarecimento aos senadores de que, na verdade, não há nenhum comprometimento da autonomia do Congresso Nacional. Pelo contrário, são instituições consultivas do Poder Executivo. Muitas vezes eles determinam, produzem ideias que o governo aceita ou não aceita. E quando aceita e é necessário que para aquela ideia se transformar em lei, em alguma coisa, tenha que passar no Congresso Nacional, vai para o Congresso. Então, na verdade, eu acho que procuraram ideologizar essa discussão, o que eu acho que é muito ruim. Seria essa a explicação para essa resistência que se encontra a proposta? Sim, eu acho que o momento, inclusive, em que os conselhos, essa ideia do decreto foi lançada foi no ápice, não é, da campanha eleitoral, pouco antes da campanha eleitoral. E tudo que veio do governo nesse período foi objeto de questionamento por parte da oposição e de alguns segmentos da grande imprensa. E isso estigmatizou essa proposta, não é? Mas nós vamos desenvolver esse trabalho. Queremos garantir que o decreto continue vigendo. Agora, se nós perdermos, quem votar contra é que tem que, diante da sociedade, se justificar. Porque o que aconteceu em 2013, quando a população foi às ruas reivindicar a maior participação,
tem sintonia com essa proposição. A demanda da sociedade também nessa eleição de não querer ser apenas assistente da elaboração das políticas por parte do governo também guarda uma sintonia com esse projeto. Então, aqueles que votarem contra, os partidos que votarem contra, precisarão se justificar diante da sociedade. Nós conversamos com o senador Humberto Costa, líder do PT no Senado. Muito obrigado pela participação, senador. Uma boa noite. Eu que agradeço.